Sejam todos bem-vindos. Conforme prometido aí, nós iniciamos hoje os nossos vídeos somente sobre o sistema de combustível da aeronave. Nós vimos nas aulas anteriores as questões dos combustíveis que são utilizados em aviação, né? Discutimos bastante quais são os combustíveis, como eles são classificados, as características que eles precisam ter para atender o mercado aeronáutico. Como que a gente faz para manter a qualidade, né, desses combustíveis, quanto às contaminações, formação de calço-vapor, volatilidade do combustível. Então, tudo isso a gente discutiu bastante nos outros vídeos. Então, a partir de agora, a gente vai mergulhar de cabeça no sistema de combustível da aeronave e vamos começar a aprender sobre os principais componentes de um sistema, tá? Esses componentes são básicos a qualquer sistema de combustível de aeronaves. Tudo bem? Então, eles serão encontrados tanto em aviões como em helicópteros. E a gente consegue também traçar um paralelo bem legal aí com o que a gente encontra em sistemas de combustível de motocicletas e de veículos automotivos. Então fica bem mais fácil para a gente entender o funcionamento aí de alguns desses componentes. Então, creio que vai ser bem legal, vai ser bem proveitoso. Nós vamos ter aí inicialmente uma visão que vai ser uma visão geral sobre o nosso sistema, onde a gente vai falar dos componentes do sistema e como é que eles funcionam, tá? Então, nós vamos discutir aqui componentes e funcionamentos desses componentes que englobam o nosso sistema de combustível. Então nós vamos fazer aquela nossa introdução. Vamos falar hoje sobre tipos de alimentação que existem em sistemas de combustível, aeronáuticos e não aeronáuticos também. Eles vão seguir basicamente esses tipos de alimentação aqui, tá? Que é o sistema de alimentação por gravidade, que é o mais simples, e o por pressão positiva. E dentro dos componentes básicos aí do sistema, nós vamos ver a escorva, os tanques de combustível e as linhas de combustível hoje, tá bom? Então, nós vamos dar essa primeira explicação aí que trata sobre os tipos de alimentação e depois nós vamos falar sobre alguns dos componentes básicos do sistema. Vamos então iniciar a nossa viagem pelo sistema de combustíveis, tá? Então, conto com vocês aí, com a atenção de todos e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui na nossa plataforma os questionamentos que eu faço aí um vídeo, se necessário, respondendo esses questionamentos, tá bom? Então espero que vocês aproveitem bastante. Eu vou deixar em algum lugar aqui para cima os nossos vídeos falando sobre os combustíveis, tá? Então depois vocês cliquem aí. E à medida que dentro do nosso vídeo a gente for explicando, se houver link com outros vídeos que já estão disponíveis ou vídeos futuros aí, eu vou deixar tudo linkado para facilitar, tá bom? A gente continua com aquela ideia de fazer vídeos curtos, não ultrapassando aí a média de 25 minutos, para tornar mais fácil essa divisão e também tornar mais fácil para que vocês encontrem os assuntos. A nossa introdução ela diz respeito às características do sistema de combustível, para que ele está lá, para que ele serve, qual é a função dele, né? Então, o meu sistema de combustível ele tem como função primária armazenar e distribuir combustível numa quantidade apropriada e numa pressão correta para o meu sistema. Além disso, além de armazenar esse combustível, ele precisa mantê-lo limpo. O combustível limpo, a gente viu nos estudos sobre características de combustível e contaminações, que é importantíssimo para o bom funcionamento do meu sistema. Um combustível contaminado, ele vai trazer diversos riscos aí à operação. Então é interessante, né, que o nosso sistema de combustível aí consiga distribuir esse combustível limpo numa pressão correta que satisfaça a demanda do motor que vai se alternar durante o funcionamento normal da máquina. O nosso sistema de combustível, se ele for um sistema bem projetado, ele vai sempre assegurar um fluxo positivo e eficiente através de qualquer fase de voo. E essas fases de voo vão incluir mudanças de altitude da aeronave, vão incluir manobras violentas que podem acontecer, acelerações e desacelerações que vão ocorrer também de maneira súbita, tá? Então isso pode ocorrer durante um voo e o nosso sistema de combustível ele precisa responder a essas necessidades de acordo, tá bom? Então, o que é esse fluxo positivo que ele fala? É um fluxo sempre que saia do tanque e vai em direção ao meu dosador e finalmente ao motor. O meu sistema de combustível não pode ficar sem combustível, não conseguir tirar o combustível do meu tanque e entregá-lo ao meu motor, ou
acontecer um retorno de combustível, tá bom? A minha linha não pode parar. O fluxo tem que ser sempre positivo, tem que sempre estar saindo do meu tanque e chegando até o meu motor, tá bom? Então, o sistema de combustível tem que garantir isso, esse tipo de funcionamento. Além do mais, esse nosso sistema ele precisa estar razoavelmente, pelo menos, livre de travar por formação de vapor de combustível. E isso a gente viu lá na parte de volatilidade, vocês se lembram muito bem, que foi uma matéria bem discutida aí, não só nas nossas videoaulas, mas principalmente nas aulas presenciais, né? Então, se você não lembra sobre essa questão do cálcio de vapor, retorna lá na aula referente a isso, para tirar as dúvidas que vocês ainda possam ter, tá bom? Se a câmera começar a atrapalhar muito, eu vou tirá-la, tá? Para continuar a nossa gravação aí sem a câmera, e quando ela não estiver atrapalhando, eu retorno, tá bom? Esse travamento por vapor, ele pode ser ocasionado aí por mudanças climáticas, inclusive no solo ou durante o voo, tá bom? A gente já vai ter modificações que vão ocorrer naturalmente, né? Diferenças do solo e durante o voo, mas também as alterações climáticas, elas podem interferir em muito nessa tendência à formação de vapores de combustível, e o nosso sistema precisa ser capaz de lidar com isso e estar livre dessa tendência, tá bom? Os indicadores são importantíssimos, então, para que o piloto faça um acompanhamento do sistema, da saúde do sistema de combustível dele. E eu vou ter ali alguns indicadores que posteriormente nós vamos discutir todos eles, tá? Que são os manômetros de pressão de combustível. Então, vou tirar a câmera aqui para mostrar para vocês. Então, nossos manômetros de pressão de combustível, aqui, ó, nós temos um, tá? Vocês podem ver que pressão de combustível aqui medida em PSIs, e o nosso arco verde, esse arco verde importante, que é o nosso arco operacional, que vai variar aqui de 10 PSI até 25 PSI de pressão de combustível no máximo, tá bom? Então o piloto vai fazer o acompanhamento desse nosso indicador aqui, se ele se encontra dentro do arco verde. Essa indicação de pressão de combustível para mais ou para menos vai indicar para o nosso piloto, por exemplo, que ele possa ter um vazamento no sistema ou entupimento de um dos componentes do sistema. Tá bom? Se houver um vazamento no sistema de combustível, essa pressão tende a cair abaixo do mínimo operacional, que está aqui na casa dos 10 PSI, se ele tiver um vazamento, e se ele tiver aí por acaso um entupimento, essa pressão pode ultrapassar os 25, tá bom? Por isso que são tão importantes assim os indicadores nos nossos sistemas aeronáuticos, beleza? Esses indicadores aqui a gente encontra também, como eu disse para vocês, em veículos, em caminhões e em outras máquinas, tá? Então, além desse manômetro de pressão de combustível que eu mostrei para vocês aqui, os sinais de advertência e os indicadores de quantidade. Indicadores de quantidade nós temos um aqui e nós temos vários aqui, ó. 3 indicadores de quantidade nesse painel, tá bom? Dando indicação aí de quantidades de combustível de tanques diferentes para o piloto. E aqui em cima, essas luzes que estão aqui, ó, esses aqui são os nossos sinais de advertência, tá bom? Então eles servem para chamar a atenção do operador quanto ao funcionamento do sistema. E eu posso ter luzes que vão indicar somente que o sistema tem uma falha, como pode ser o caso desta aqui, ó, o sistema está em falha, então vai se acender uma luz âmbar ou amarela, tá? E se for uma falha muito grave que necessite aí de uma ação mais emergencial do piloto, essa luz se acenderá em vermelho, ou eu posso ter um indicador aqui com sinal de advertência no verde, indicando que aquele sistema está bem. Se essa luz verde se apagar, é porque o sistema encontrou algum problema, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma dupla indicação, tá, do nosso sistema de combustível numa aeronave. E aqui embaixo vocês veem que eu tenho uma outra luzinha aqui, ó, que é o teste dos totalizadores de combustível, tá bom? Então, é o teste da quantidade de combustível, beleza?
Então, esses indicadores de quantidade aí são importantes e eles estão instalados, todos esses indicadores eles estão instalados para dar uma indicação contínua do funcionamento do meu sistema, se está tudo ok, se eu tenho algum problema que precisa ser resolvido e levado em consideração. Também para nós, pessoal de manutenção, é o que nós vamos receber como reporte dos pilotos, tá? Ele vai informar lá que a luz da pressão de combustível acendeu, baixa pressão de combustível ou alta pressão de combustível porque foi gerado um entupimento, então eu vou ter uma luz do filtro acesa e por aí vai, tá? Quando a gente chegar na parte de indicadores, nós vamos discutir bastante sobre isso, tá bom? Então, voltando lá no início, a gente falou que íamos conversar sobre os dois tipos de sistema existentes aí, mais usados. E eu tenho aí, inicialmente, o nosso sisteminha mais simples, que é o sistema de alimentação de combustível por gravidade, né? Então esse é o sistema mais simples e ele usa a própria gravidade para tirar o combustível do meu tanque e mandá-lo através das linhas, passando por uma válvula de corte e seletora até o dosador de combustível, no caso desse avião aqui da figura, é um carburador, para que esse alimente o nosso motor, tá bom? Então a gravidade, quando eu abrir esta válvula, quando eu der a abertura da válvula de corte seletora, o combustível flui do meu tanque superior, por gravidade, vai até o carburador e aí, por conta da entrada do ar de admissão, vai dosar combustível e distribuir esse combustível aqui para o funcionamento do motor, tá certo? Isso aqui eu acho que ponto já pacificado nas nossas aulas, já discutimos bastante sobre isso, tá bom? Vale lembrar que esse tipo de sistema de alimentação, a alimentação por gravidade, ela será utilizada em aeronaves de baixa potência, tá bom? Então, falou em aeronave de baixa potência, geralmente o meu sistema de alimentação vai ser o sistema de alimentação por gravidade. E por que isso? Porque é um sistema muito mais barato. Para uma aeronave que não tem grandes exigências, é o melhor sistema, tá bom? Onde que a gente pode encontrar sistema de alimentação por gravidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia não aeronáutico? A grande maioria das motocicletas, principalmente as de baixa potência ou baixa cilindrada. O seu tanque de combustível na motocicleta fica na parte superior ao seu motor. Então ela desce por gravidade até o seu carburador e do carburador ela entra no cilindro e faz com que seu motor funcione. Beleza? Nesse caso aqui ele traz a explicação do nosso sistema. Então, como eu disse para vocês ali no desenho, o tanque de combustível está acima do carburador, a gravidade faz com que esse combustível flua do tanque até o carburador, que vai formar a mistura. A seletora está ali para interromper fluxo de combustível ou selecionar um tanque de onde o combustível vai ser consumido. Então essa nossa válvula, ela pode tanto impedir a passagem de combustível, como selecionar de qual dos tanques eu vou tirar esse combustível, tá bom? Eu vou ter sempre um filtro, e esse filtro ele tá lá para limpar o combustível antes que ele chegue no carburador, porque o nosso carburador, gente, é um equipamento muito sensível, tá? Ele tem furos que são muito pequenininhos e dimensionados para o seu correto funcionamento. Qualquer tipo de sujeira ou contaminação pode entupir esse carburador e aí eu não tenho o rendimento adequado do meu sistema de motor funcionando, tá bom? Por conta de uma alimentação de combustível deficiente. Eu tenho um dreno e esse dreno é instalado para remover qualquer água e sedimentos de contaminação que fiquem presos no meu filtro. Então o filtro tem um dreno. Tá? Na hora que a gente chegar na parte de filtros, nós vamos mostrar isso para vocês, mas já adiantando. E uma bombinha injetora manual, que é o nosso primer, né? Então, tirando a câmera aqui, para não atrapalhar, essa bomba injetora manual,
que é conhecida por fazer a função de primer, que é a primeira injeção de combustível, ela está lá para fornecer quantidade adicional de combustível que é requerido para a partida do motor. Então a gente lembra lá que o sistema ele funciona pela atuação da gravidade no combustível. Então, para dar partida no meu motor, eu preciso que esse combustível chegue lá no meu cilindro. Se eu ainda não tenho o motor em funcionamento, o meu carburador ainda não consegue dosar combustível na quantidade necessária, tá bom? Então, essa bomba injetora manualmente, o piloto vai colocar combustível direto dentro do cilindro. Não vai passar pelo carburador, quando eu faço a utilização da bomba manual. Isso é só para a partida, beleza? Nós vamos falar especificamente também sobre bomba injetora manual ou primer, legal? Aí a gente chega aqui no sistema de alimentação por pressão. E por que eu tenho esse sistema de alimentação por pressão se eu disse para vocês que o por gravidade é mais barato? Porque as aeronaves, neste caso, elas já são equipadas com um motor mais potente, logo são aeronaves maiores, que conseguem voar mais rápido e que conseguem voar a altitudes mais elevadas. Voando nessas novas condições, eu preciso que o meu sistema consiga fornecer a qualquer tempo uma pressão positiva na quantidade adequada, de acordo com a demanda desse meu motor. O tempo todo não pode falhar, beleza? Esse avião está voando mais alto, mais rápido e mais distante, com um motor mais potente. Então, a exigência de quantidade de mistura ar-combustível que esse motor tem não pode ser suprida por uma alimentação simplesmente por gravidade. Aí entram em cena as nossas queridas bombas de combustível, que serão de dois tipos para o nosso sistema de alimentação por pressão. Esta pressão é uma pressão artificial. Esta pressão ela será alcançada através do fluxo disponibilizado pelas minhas bombas. Então eu tenho uma bomba auxiliar que é elétrica e eu tenho uma bomba mecânica que é a minha bomba principal. Então a bomba auxiliar ela é elétrica e a minha bomba principal ela é mecânica. E o que significa isso? Então a minha bomba auxiliar ela está aqui dentro do meu tanque de combustível. Olha ela aqui, belezinha. Ó, passa a seta ali. E a minha bomba principal de engrenagens está bem aqui, rapaziada. Olha que bonita ela aqui, ó. Ao lado do meu motor, porque na verdade ela está conectada ao meu motor. Então essa minha bomba principal é uma bomba mecânica, porque seu acionamento se dá através de uma conexão mecânica motor-bomba, tá bom? E são elas duas que vão gerar fluxo de combustível. Nenhuma bomba gera pressão, bomba gera fluxo. Guardem isso, tá bom? Bomba gera fluxo. Quem gera pressão então, professor? Vocês vão me responder porque nós já conversamos várias vezes sobre isso. Mas vocês já sabem que não é a bomba. O aluno vai deixar aqui embaixo no comentário quem é que gera pressão, tá? Então aqui no sistema diferencia o quê? Válvula de corte e seletora, eu tenho no sistema lá por gravidade? Sim, e tenho aqui também. Legal. Carburador, eu tenho lá no sistema de alimentação por gravidade? Sim, e tenho aqui também. Show de bola. Bomba auxiliar, eu tenho lá no sistema de alimentação por gravidade? Não. Quem é que tira combustível do tanque no sistema de alimentação por gravidade? A abertura da minha válvula e a própria gravidade.
Vocês perceberam que lá o nosso tanque estava instalado aqui em cima? Meu combustível estava aqui em cima, na alimentação por gravidade. E agora olha para onde ele foi. Desceu. Está aqui embaixo. O meu motor está mais alto do que o meu tanque de combustível. Como que o combustível vai sair daqui por gravidade e chegar aqui? Não tem condições. Então eu preciso que esta bomba auxiliar, que está aqui dentro, tire o combustível de dentro desse tanque e envie até a minha bomba principal. Então este cara aqui também, ó, torna desnecessária a utilização da nossa bomba manual ou primer. Por quê? Porque ela já vai, assim que eu energizar a aeronave e ligar o meu conjunto de bomba auxiliar, ela já vai encher todas as linhas até ali próximo ao carburador, deixar essa linha pressurizada. Ela já consegue mandar combustível para dentro dos cilindros para fazer o meu motor funcionar. Assim como acontece no teu carro. Quando você gira o primeiro estágio na chave do seu carro, a sua bomba elétrica entra em ação, pressuriza toda a linha, tira qualquer formação de vapor, de combustível, ar e outras contaminações que tenham ali, passa aquilo tudo por um filtro, de onde você já pode extrair essa sujeira e manter o seu sistema limpo. Beleza? Olha que legal, quanta coisa a gente fez antes mesmo de dar partida no nosso avião, tá? Quanta coisa a gente já garantiu que vai funcionar. Tranquilo? Então, vejam as diferenças, pausem aí, vejam as diferenças, comparem esse sistema com o sistema por gravidade